Diante desse cenário hostil que você coloca ali no Congresso, qual a sua expectativa em relação às CPIs em andamento? A CPI do MST, que talvez seja mais sensível ao governo, e a CPI dos atos golpistas? A dos atos golpistas, lá da intentona do 8 de janeiro, eu acho que é uma situação mais confortável para o governo. Por quê? Porque ele tem, se não maioria, né, ele tem um número aí de parlamentares, tanto deputados como senadores, que são aqueles que não estão alinhados ao bolsonarismo, né, que podem até não ser, vamos dizer, orgânicos da base do governo, mas são pessoas com quem dá para conversar, com quem dá para negociar, não estão a fim de botar fogo na casa. E os atos do 8 de janeiro, cá entre nós, né? Não dá para fazer a quadratura do círculo, dizer que a Terra é plana. Não tem como, tá evidente o que aconteceu. Foi uma tentativa de golpe bolsonarista, né, com a participação de bolsonaristas, né, insuflada pelo próprio Bolsonaro, com a conivência de figuras do bolsonarismo infiltradas nas forças de segurança, seja nos militares que atuavam no Planalto, seja no GSI, seja também ainda na Polícia Militar do Distrito Federal. Então, vê, os financiadores são figuras aí que andaram atuando no bolsonarismo em todos os últimos anos. Então, veja, não dá para dizer que não foi isso que aconteceu e falar que foi o contrário. Vai ficar que nem o presidente da Liga Espanhola que queria culpar o Vinícius Júnior por ser vítima de racismo, né? É um pouco isso que os bolsonaristas estão tentando fazer agora, inverter a lógica dos fatos. Então, acho que, dada essa maioria e dada a evidência dos fatos, isso não tende a ser tão problemático para o governo. Acho até que pode ser o contrário, pode ser ruim para aqueles que resolveram chamar essa CPI e pode acabar sendo um tiro no pé, né? No caso da do MST, aí é o contrário. A gente tem o contrário do ponto de vista da composição, né? A gente tem uma maioria de oposição. Não me parece que eles tenham fatos também que possam ser classificados como fatos dignos de uma CPI. Vão falar o quê? Que o MST fez algumas ocupações no começo do ano, as quais todas depois foram desfeitas, né? Foi um instrumento de pressão, e que isso o transforma o quê? Numa organização terrorista? Isso não tem qualquer tipo de reflexo na lei, isso não faz sentido, né? E aí, consequentemente, eles podem, claro, causar muito barulho, podem produzir tumulto, atrapalhar o ambiente político, que é importante para a tramitação das medidas mais importantes, mas é mais um incômodo, digamos, lateral do que alguma coisa que vá perturbar muito a vida do governo, né? Então, não vejo como um grande potencial de estrago nessa CPI. Além do que, a gente sabe, até para uma CPI que foi bem sucedida, que foi a CPI da Covid, né, da pandemia, que mesmo que a CPI produza um relatório forte contra o governo, como foi aquele caso, se isso não tiver depois consequência no sistema de justiça, se o Ministério Público Federal não der seguimento, se o Judiciário não acatar, não tem maiores efeitos, morre ali. E acho que ainda mais, não tendo base jurídica nenhuma, como é o caso da CPI do MST, não tem muito por que dar dor de cabeça. Perfeito. E a gente trouxe essas duas notícias, inclusive, né, de Eduardo Bolsonaro envolvido com, tendo sociedade, né, com pessoas que chamaram os golpes de 8 de janeiro, e também o deputado que pediu a criação da CPMI, também agora investigado por ter apoiado os golpes. Então, essas duas pessoas envolvidas com essa CPI e com as investigações que acontecem. Professor, eu quero retomar a semana um pouquinho, até para chamar pontos altos, né? Quais foram, na sua avaliação? A gente teve essa semana a aprovação do regime fiscal, né? Que o governo tratou como uma grande vitória, foi uma grande vitória para o governo, apesar de votos críticos de deputados que fazem parte ali do PT, né? São deputados do PT que fazem parte da base governista. Para você, foi um ponto alto da semana? O que você destacaria dessa semana como sendo importante, até para a gente olhar agora para o futuro? Eu acho que foi o ponto alto. Ele acabou sendo meio ofuscado, né, por essas outras decisões tomadas ainda em nível de comissão, né, no caso da comissão da medida provisória, que ainda vão para outra casa legislativa, estou me referindo lá ao desmembramento dos ministérios. Mas foi o ponto alto, porque essa é a principal agenda do governo nessa primeira metade do ano, né, e aprovar o marco fiscal é necessário, inclusive por imposição legal, né, porque a PEC da transição é uma PEC que tornou a regulação do novo marco fiscal por meio de lei complementar, que é o caso, né, tornou isso obrigatório. Então, isso tem que andar, tem que avançar, além do que a gente vai ter no segundo semestre a tentativa de votar a reforma tributária. Se você já não tiver o marco fiscal definido, você tem mais problemas para aprovar a reforma tributária, já que são coisas que estão estritamente vinculadas, ainda que uma lidando com a receita e outra lidando basicamente com a despesa,
né? Então, é preciso que essas duas coisas estejam concatenadas. Foi o ponto alto. Muita gente, claro, está se queixando que não foi ali o marco fiscal, a política econômica dos sonhos da esquerda, né? E falando aí de um ministro de Fazenda que é do PT, de um presidente petista, mas o Congresso não é assim, né? E é preciso, de novo, voltando àquilo que eu falei logo no começo, com esse Congresso, que é o mais conservador desde a redemocratização, não adianta achar que você vai mandar uma proposta econômica completamente contrária àquilo que essa maioria conservadora do Congresso exige, que ela vai passar. Você tem que tentar encontrar um meio do caminho, né? Se propuser alguma coisa muito longe do que essa maioria quer, ela vai ser derrubada e pode vir até alguma coisa pior, né? Você também não se rende por completo a todas as preferências. Você tenta conciliar aí posições. E eu acho que o que saiu é essa conciliação, né? Fazer política, para retomar a fala do presidente Lula, é, às vezes, fazer o que é possível, é estabelecer soluções de compromisso. E eu acho que o marco fiscal que saiu aí dessa votação tem essa característica, né? Acho que tem muito mérito do ministro Fernando Haddad, se envolveu diretamente nas negociações, negociou diretamente com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e isso ajudou muito no avanço dessa política. Então agora é ver como vai no Senado. Eu imagino que no Senado tenda a ser um pouquinho mais tranquilo, né, já que grande parte da questão já está encaminhada.